Mateus 17:21 está ausente em muitas versões modernas da Bíblia devido a questões relacionadas ao texto original e à crítica textual. Esse versículo não aparece em alguns dos manuscritos mais antigos e confiáveis do Novo Testamento, como o Códice Sinaítico Alexandrinos e o Códice Vaticano, que datam do século IV. Além disso, ele não está presente em alguns dos mais papiros antigos que contêm fragmentos de Mateus. Em muitos casos, a presença do versículo em algumas traduções mais antigas, como a Bíblia King James e a Bíblia de Almeida, pode ser explicada pela inclusão de adições posteriores feitas por copistas que tentaram completar ou esclarecer o texto com base em traduções ou manuscritos mais recentes. Alguns desses copistas podem ter adicionado o versículo a partir de uma tradição oral ou de uma versão mais recente do texto, em que a frase aparece. No entanto, as versões modernas da Bíblia, como a NVI, NV, ESV e outras, tendem a omitir Mateus 17:21 com uma nota explicativa. Isso é feito com base no fato de que as evidências textuais mais confiáveis não suportam a inclusão do versículo no texto original de Mateus. Em resumo, a razão pela qual Mateus 17:21 está ausente em muitas Bíblias modernas é principalmente devido à falta de suporte em manuscritos antigos e em versões de maior autoridade textual. A omissão de Mateus 17:21 nas versões mais recentes da Bíblia também reflete o processo contínuo de crítica textual, que é uma ciência que estuda os diferentes manuscritos bíblicos para tentar determinar o texto mais próximo possível ao original. A crítica textual busca examinar as variantes encontradas em milhares de manuscritos e fragmentos existentes, levando em consideração fatores como a idade dos manuscritos, a proximidade geográfica e o tipo de erro que os copistas poderiam ter cometido. O que diz Mateus 17:21? O versículo ausente diz: "Mas esta casta não se expulsa senão por oração e jejum." Este versículo é uma continuação das palavras de Jesus, em que ele explica aos discípulos a razão pela qual eles não conseguiram expulsar um demônio de um menino possuído. Mateus 17:14 e 20. Nas versões que incluem esse versículo, ele parece sugerir que a falta de poder para expulsar o demônio estava relacionada à falta de oração e jejum, práticas que, na época, eram vistas como essenciais para acessar o poder divino. A inserção da história. A razão pela qual esse versículo foi adicionado em algumas versões posteriores pode estar relacionada às tradições cristãs que enfatizavam a importância do jejum e da oração na vida espiritual. Alguns cientistas acreditam que os copistas que preservaram o texto de Mateus em manuscritos mais recentes, especialmente na tradição bizantina, podem ter acrescentado esse versículo para tornar a instrução de Jesus mais clara ou para refletir práticas que já eram comuns nas comunidades cristãs de sua época. O jejum e a oração foram vistos como meios poderosos de buscar a intervenção de Deus, especialmente em momentos de grande necessidade ou dificuldade. A ausência de Mateus 17:21 nos manuscritos mais antigos, como o Códice Sinaítico e o Códice Vaticano, é um dos principais motivos para a omissão do versículo nas traduções modernas. Esses dois códigos são extremamente importantes para os estudiosos da crítica textual, pois são considerados mais próximos ao texto original do Novo Testamento devido à sua antiguidade e confiabilidade. A presença do versículo em alguns manuscritos mais recentes, como os que seguem a tradição bizantina, por exemplo, a versão Textus Receptus, que influenciou a Bíblia King James, é uma das razões pelas quais ele aparece em algumas traduções antigas. No entanto, quando os estudiosos examinaram os melhores e mais testemunhos textuais antigos, eles concluíram que o versículo provavelmente foi adicionado posteriormente.
A missão de Mateus 17:21, em muitas Bíblias modernas, reflete a preocupação com a fidelidade ao texto mais antigo e confiável, baseada nos manuscritos mais antigos e nas práticas de crítica textual. Embora o versículo tenha sido incluído em algumas traduções históricas, seu status nas versões modernas é visto com cautela, já que as evidências textuais mais antigas e autorizadas não o contêm. Isso é um exemplo de como a crítica textual pode influenciar a tradução da Bíblia, buscando aproximar o texto das palavras originais dos evangelistas. Essa questão também nos convida a refletir sobre a forma como as traduções e versões da Bíblia evoluem ao longo do tempo. À medida que novos manuscritos são descobertos e as ferramentas acadêmicas para a análise textual se aprimoram, os estudiosos conseguem reconstruir com maior precisão o texto original das Escrituras. Esse processo, porém, pode gerar dúvidas e até desconforto entre os leitores que percebem diferenças entre as versões mais antigas e as mais recentes. Mesmo com a ausência de Mateus 17:21 em muitas versões modernas, o ensino principal de Jesus nesse contexto não está comprometido. O foco da passagem é na fé como elemento essencial para realizar obras grandiosas, incluindo a expulsão de demônios. No versículo 20, por exemplo, Jesus diz: "Se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará, e nada será impossível." Essa mensagem central continua intacta, independentemente da presença ou ausência do versículo 21. É importante observar que muitas Bíblias modernas, como a Nova Versão Internacional, NVI, e outras traduções acadêmicas, não simplesmente omitem o versículo sem explicação. Em vez disso, elas frequentemente incluem uma nota de rodapé que informa os leitores sobre a questão textual. Por exemplo, uma nota pode dizer algo como: alguns manuscritos incluem o versículo 21, mas esta casta só sai pela oração e pelo jejum. Isso permite que o leitor tenha consciência da existência do versículo em alguns manuscritos e do debate acadêmico em torno dele. Teologicamente, o conteúdo do versículo, a menção à oração e ao jejum, permanece relevante, mesmo que não seja parte do texto original de Mateus. A prática da oração e do jejum é amplamente ensinada e incentivada em outras partes da Bíblia, como em Marcos 9:29, onde um versículo semelhante é encontrado em alguns manuscritos e em outros textos que destacam o valor dessas disciplinas espirituais. Assim, mesmo que Mateus 17:21 não esteja em todas as Bíblias, a mensagem que ele transmite, a importância de depender de Deus através da oração e do jejum, continua sendo uma parte integral do ensinamento cristão. A ausência de Mateus 17:21 em muitas Bíblias modernas não deve ser motivo de preocupação ou dúvida quanto à confiabilidade das Escrituras. Pelo contrário, isso demonstra o compromisso dos tradutores e estudiosos com a transparência e a fidelidade aos manuscritos mais antigos. Ao incluir notas explicativas e manter o foco na mensagem central da passagem, as traduções modernas continuam a fornecer uma base sólida para a fé e o estudo bíblico.